A pergunta que vai nortear essa mensagem é: você já tentou fugir de Deus? Por acaso você já tentou de algum modo se esconder de Deus, fugir da presença dele? De algum modo tentou fazer com que ele não te visse, com que ele não percebesse quem você era? Talvez porque ele te desafiou a algo que mexesse com você, mexesse com os seus projetos, com os seus objetivos, com os seus sonhos. Isso se tornou conflitante. A vontade de Deus conflitando com as intenções do seu coração, conflitando com seus desejos mais intensos, com seus desejos mais secretos. Você, por acaso, já tentou fugir de Deus? É interessante porque todas as vezes que nós, mesmo sabendo qual é a vontade dele, escrita na sua palavra, nós tentamos fazer de outro modo, de outro jeito, tentamos colocar a nossa vontade ou de algum modo barganhar com Deus para que ele nos satisfaça, isso é um modo da gente tentar fugir de Deus. Toda vez que a gente coloca algo, alguém ou alguma situação no lugar de Deus na nossa vida, nós tentamos fugir de Deus. Toda vez que os nossos desejos e sonhos sobrepõem a palavra e a direção de Deus para a nossa vida, nós tentamos fugir de Deus. Hoje nós vamos falar de um profeta que tentou fugir de Deus. Para a gente tentar entender a trajetória de Jonas, faz-se necessário a gente entender o contexto no qual Jonas está inserido. A Bíblia começa falando que Jonas é filho de Amitai. Ou seja, para que a gente possa conhecer um pouquinho do caráter do profeta Jonas, a gente precisa entender qual é o contexto que ele está. Porque cá entre nós, quem é que já leu o livro do profeta Jonas? Livro de Jonas. Todo mundo. Perfeito. Quando a gente lê Jonas, inevitavelmente a gente chega à seguinte conclusão. Gente, esse cara é um arrogante. Esse cara é um louco, ele quer fugir da presença do próprio Deus. Poxa, o que custa ele ir numa cidade e proclamar o evangelho a essa cidade? Proclamar as boas notícias a essa cidade? Só que quando a gente começa a conhecer um pouquinho da história desse homem, algumas coisas começam a fazer sentido. Amitai era um profeta. E na época de Amitai e de Jonas, Israel tinha sido saqueada cerca de 30 vezes pelos assírios. O povo de Nínive, a capital da Síria. Então, por 30 vezes, eles já tinham invadido. E quando eles invadiam uma terra, o que eles faziam? Eles buscavam matar o rei, os sacerdotes, os profetas, roubavam o tesouro do templo, subjugavam o povo e iam embora. Por cerca de 30 anos, Israel está clamando a Deus, falando assim, eu falei que tinha sido invadido 30 vezes. Não, foi invadido 14 vezes durante 30 anos, tá? E o povo de Israel agora está clamando a Deus, falando assim, dá fim a esse povo, aniquila esse povo, porque eles são violentos, porque eles são cruéis. E Jonas agora, como profeta, no lugar de seu pai, está levando esse clamor do povo israelita ao próprio Deus. E parece que contrariando a oração do povo, parece que contrariando o desejo interno de Jonas, Deus fala, vai, e vai pregar aos ninivitas. Gente, Jonas era um profeta. Jonas conhecia Deus. Jonas tinha intimidade com Deus. Então, inevitavelmente, ao ouvir isso, ele sabe o que Deus vai fazer. A palavra é, vai, porque eu vou condenar esse povo. Mas ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele conhece o caráter misericordioso, gracioso, bondoso de Deus. Então, o que ele está fazendo é, a lógica de Jonas era o seguinte, ele acreditava que os habitantes de Nínive não se converteriam caso ele não fosse pregar, não haveria conversão. Não havendo conversão, Deus destruiria a cidade e atenderia ao clamor do povo. Então, o que o Jonas está fazendo, ao evitar a missão, ele pensava estar protegendo o templo,
protegendo o rei e protegendo a sua própria linhagem profética. Essa resistência inicial de Jonas revela a complexidade do seu chamado, a complexidade daquilo que estava em jogo. E é interessante porque ele está disposto a dar a própria vida para salvar Israel. Ele está disposto a fugir da presença de Deus, enfrentar a ira e o julgamento divino para que Israel fosse liberto, para que Israel não sofresse opressão e para que assim os inimigos de Israel fossem destruídos. O judeu, o leitor inicial, ao perceber essa história de Jonas, provavelmente se identificaria com ele e até poderia concordar com a sua postura. Lógico, esse povo não merece perdão, esse povo não merece salvação, esse povo é cruel. É mais ou menos um petista olhando para um bolsonarista ou um bolsonarista olhando para o petista. Fala assim, não, esse povo não merece salvação, esse povo tem que ser condenado. Não é mais ou menos isso que a gente vive nos dias atuais? É isso que aquele povo está sentindo. Mas e você? Você concorda com a postura de Jonas? E voltando à pergunta inicial, você já tentou fugir do plano de Deus, do chamado de Deus, do próprio Deus? Já tentou, pelo menos discordou da sua vontade e do modo como ele conduz a situação? Para um momento e reflete sobre isso. Eu lembro que eu estava no meu último ano de seminário e eu fiquei os 2 últimos anos do seminário, os 3 últimos anos do seminário, trabalhando numa igreja em Sorocaba, que era uma igreja que estava me ensinando a plantar igrejas. E aí, no último ano, eu ia parar de receber R$ 900 como seminarista. E agora eu me tornaria um pastor. E o pastor titular de lá chegou para mim e falou assim, Tiago, a gente não tem dinheiro para te manter como um pastor. Então a gente não pode ficar contigo no ano que vem. Aí eu fui, preparei um jantar para ele, chamei ele para jantar, falei assim, Renato, eu vou como pastor, mas eu fico com um salário de seminarista. Eu preciso continuar aprendendo. E ele falou assim, Tiago, desculpa, pode procurar um campo, pode ir para outro lugar, aqui a gente não vai ter condições. E na época o licenciado ganhava R$ 2.500. Ele falou, a gente não tem R$ 2.500 para te pagar, a gente está no 3º ou 4º ano da plantação. Naquele meio tempo, isso era mais ou menos junho ou julho, naquele mesmo tempo, um amigo meu chega para mim e fala assim, Tiago, tem uma igreja, uma completinha, tem casa pastoral, a igreja tem quadra, dá para jogar um futebol, a igreja é bem bacana, fica em Maringá, estão precisando de um pastor, salário de R$ 7.000, você topa aí? Eu falei, não. Aí ele, você não quer conversar com sua esposa? Eu falei, não. Ele, por quê? Porque se eu falar com a minha esposa, eu topo. Então, não. Aí, eu sei que eu cheguei. Vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que não gosta muito de chorar, tá? Então, quando eu não tô legal, eu ligo o chuveiro, que aí fica o barulho do chuveiro, ninguém fica sabendo. Mas eu sei que eu liguei o chuveiro e eu comecei a chorar e eu falei assim, Deus, eu não concordo com a sua vontade. Eu acho que o senhor está equivocado, eu acho que o senhor está pisando na bola, mas é o seguinte, eu prometi que eu ia te seguir, que eu ia te obedecer. Então, se for para eu ir para Maringá, que o senhor me mande. Mas eu quero deixar registrado, eu não concordo com a sua vontade. Prepotência, né? Mas foi engraçado isso. Porque eu fui o último seminarista a conseguir um emprego. Porque eu queria voltar para Sorocaba. E depois dessa que eu tinha rejeitado, não tinha aparecido nenhuma. E quando deu novembro, o Renato me liga e fala assim, Tiago, eu conversei com o conselho, você não vai precisar ganhar R$ 900, você vai vir e vai ganhar como... A gente não vai poder te ordenar, que na época um ordenado ganhava 4 mil. Ele falou assim, a gente pode te pagar 2.500. Eu falei, Renato, eu estava indo por 900. 2.500, eu tô com um sorriso na orelha. E eu fui para Sorocaba e eu fiquei um trabalho lá por mais 2 anos e depois eu fui enviado para plantar uma igreja. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque às vezes
Deus conduz a nossa vida de modo que a gente não consegue perceber o todo. E quando a gente só pega uma parte da história, a gente acha que Deus está equivocado. A gente acha que Deus, ele não está agindo, pelo menos não do modo que a gente gostaria que ele agisse. Mas não é porque ele não está agindo do modo que a gente gostaria que ele agisse, que ele não está agindo de modo perfeito. A palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E é interessante porque a gente só consegue perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável olhando para trás, nunca olhando para frente. Porque olhando para frente a gente não tem a noção do todo. Olhando para frente a gente não tem a dimensão daquilo que ele está fazendo. Mas quando a gente olha para trás a gente fala, parece que fez sentido. Parece que agora as fichas estão caindo. Parece que agora eu estou conseguindo perceber a condução daquilo que ele está fazendo. Quem aqui já assistiu a série Breaking Bad? Legal. Quase todo mundo que leu Jonas assistiu Breaking Bad. Dá pra gente fazer o paralelo. Brincadeira. Eu gosto dessa série porque a gente percebe nessa série um químico frustrado, à beira da morte, porque ele descobre um câncer maligno que em algum tempo vai tirar sua vida. Só que ele está frustrado no casamento, frustrado porque ele não conseguiu dar uma boa qualidade de vida para o seu filho, que tem uma deficiência. Fica à vontade. Quem que é o pai dessa criança? E ele olha para tudo aquilo que ele construiu e ele fala assim, qual é o legado que eu estou deixando? O que eu estou deixando para o meu filho, para minha esposa? O que as pessoas vão falar de mim? Só que ele percebe um atalho para ele, deixar uma boa qualidade de vida para a esposa, para o filho e para ele deixar um legado, não assim tão ético, mas um legado financeiro muito bom. Mas conforme a série vai se desdobrando, a gente percebe que em prol desse legado, o seu caráter vai sendo corrompido. Eu acho magnífica essa série, a construção, ou melhor, a destruição paulatina do caráter desse homem. E quando você chega na última temporada, parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Por quê? Porque o maior inimigo do Mr. White era ele mesmo. E se a gente for falar de Jonas, o maior inimigo de Jonas era ele mesmo. E trazendo isso para nós, às vezes a gente quer culpar Deus, a gente quer culpar o outro, a gente quer culpar Satanás. Tem até uma piadinha, isso aí é piadinha de pastor, tá? Piadinha ruim. Se alguém ao seu redor conta piada ruim, você já sabe que é chamado pastoral. Mas tem uma piadinha de pastor que é assim, né? Que o psicólogo estava passando na rua e o diabo estava sentado. E aí o psicólogo vê o diabo triste e tal, chega para ele e fala, o que está acontecendo aí dentro? Esses crentes. Ele, o quê? Eles estão te expulsando? Estão te mandando embora? Não sei o que. Ele, não, nada disso. Ele, o que é então? Ele, tudo esse povo põe a culpa em mim. Não aguento mais ser culpado por tudo que acontece ao redor da vida deles. É interessante porque nós, via de regra, queremos terceirizar a nossa culpa. E a gente coloca a culpa em Deus, no outro, no diabo, em qualquer outra pessoa, menos em nós mesmos. Mas na série Breaking Bad a gente vê que o maior inimigo do Mr. White é ele. E quando a gente olha para a história de Jonas, a gente percebe que o problema não está em Nínive, mas o problema está no coração de Jonas, que prefigura o coração de Israel e prefigura o nosso coração. Conforme a narrativa ela vai se desdobrando, nós percebemos que Jonas vai tentar se opor a Deus em todo o tempo. Ele está disposto a dar sua vida para que Deus não o use e, por seu intermédio, não salve a nação inimiga. Jonas prefere receber a ira de Deus a ver Nínive sendo salva. Não poucas vezes procuramos inimigos externos que devam ser confrontados e abatidos. Contudo, algumas vezes Deus deseja nos mostrar
que o inimigo somos nós mesmos e a nossa visão deturpada de justiça e de santidade. A mensagem central do livro de Jonas é: não seja como Jonas. Diferente de todos os outros profetas na Bíblia, que o livro retrata Deus usando o profeta para falar com o povo, o livro de Jonas é Deus lidando com a obstinação, a xenofobia do próprio profeta. Deus lidando com o mau caráter do próprio profeta. Deus lidando com o egoísmo do próprio profeta. É interessante porque Deus chama Jonas daqui para ir para Nínive. E ele percebe o seguinte: qual é o porto que me leva para o ponto mais oposto? Para que eu possa fugir e Deus não consiga me pegar de jeito nenhum. E o ponto mais oposto da embarcação da época era para Tarsis. Então para Tarsis eu irei. Esse é o modo que ele foge. Agora, a história vai além de simplesmente ensinar a amar o inimigo. Ela enfatiza o caráter e o poder do próprio Deus, mostrando que os servos não podem se opor a ele sem consequências e que Deus sempre será fiel ao seu caráter, à sua natureza de paciência e perdão. É interessante porque Jonas quer misericórdia para si. Jonas quer justiça para si. Jonas quer que Deus seja paciente e o perdoe. Mas em relação aos seus inimigos, Jonas quer que Deus os puna, que Deus não seja paciente. É interessante, a gente vai falar sobre isso lá para frente, numa outra mensagem, mas o que indigna Jonas é ele chegar e falar assim para Deus: eu sabia que você era misericordioso, que você era compassivo, eu sabia que você ia perdoar, e eu queria que você matasse, eu queria que você estrangulasse. Sabe aquela pessoa que às vezes você olha e fala assim: poxa, brincar de roxinho com ela até que seria legal? Tipo aquele motoqueiro que passa empinando. Eu tenho uma máxima, vai. Quando alguém passa empinando, quem que não pensa? Cai, 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 cai. Duvido que alguém não pense. Eu costumo brincar que se a gente tá assim bem cristão na época e passa um motoqueiro empinando, a gente não fala cai, cai, cai. A gente fala cai em nome de Jesus. Não é mais ou menos assim? Jonas está querendo isso com seus inimigos. Mas Deus não faz a vontade do profeta, porque ele é fiel ao seu próprio caráter. Ele é fiel à sua própria história. Assim, a narrativa de Jonas, ela representa um conflito entre a vontade divina e a resistência humana. O leitor de Jonas é levado a entender não apenas quem Jonas é e qual é a sua missão, mas também a profundidade da luta interna que Jonas enfrenta. A relutância de Jonas em obedecer a Deus reflete uma tensão que muitos de nós vivemos ao sermos confrontados com as nossas responsabilidades que nós consideramos ou indesejadas ou desafiadoras. Quem aqui que nunca se opôs em fazer a vontade de Deus? Quem aqui que, quando Deus fala assim, viu, ama o seu inimigo, sabe aquela pessoa chata do seu trabalho? Ora por ela, cuida dela. Mas Deus, estão falando mal de mim. Ok, então amontoa brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Em outras palavras, todas as vezes que falarem mal de você, fale bem. Aquele negócio só de raiva faz o bem. Às vezes a gente acha que a raiva, que a ira é pecado. Mas muitas vezes a ira nos leva a fazer coisas boas. É por isso que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. A gente pode se irar. Cristo se irou e na sua ira ele fez muitas coisas boas. Deus se irou ao longo da história e na sua ira, todas as vezes que ele se irou, ele produziu coisas boas. Às vezes, quando a gente é muito difamado, às vezes, quando a gente é muito subjugado, quando a gente é traído, quando a gente é menosprezado, a gente pode usar isso para a honra e glória de Deus. Quer ver um exemplo? O livro de Eclesiastes.
o livro de Eclesiastes mostra um paradoxo muito interessante, que ele fala assim, é melhor estar na casa que há luto do que na casa que há alegria. Quem já foi para uma festa e saiu assim, caramba, minha mente mudou. Poxa, essa festa me fez refletir a respeito da brevidade da vida, a respeito das prioridades que eu preciso ter. A gente não sai de uma festa assim. Mas quem nunca saiu de um velório falando assim, passa rápido. Tava aqui, de repente. Se eu não rever algumas coisas, daqui a pouco bate a porta. É isso que a Bíblia nos ensina, a termos essa postura de olharmos para aquilo que é desafiador e ao invés de nos rebelarmos contra Deus, nos submetermos à sua vontade. A história de Jonas, portanto, não é apenas sobre uma rebelião de um profeta, mas também sobre a universalidade da mensagem de Deus que possibilita arrependimento a todos, independente da sua origem. Se essa mensagem é válida para lá, ela é válida para cá. Não importa o que você fez. Não importa o que fizeram com você. Não importa a situação na qual você está inserido. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Você não pode estar numa lama tão profunda que Ele não seja capaz de adentrar essa lama e te tirar de lá. O profeta do Salmo 139 que a gente leu, ele disse isso. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, até lá o Senhor vai. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. E parece que ele estava pensando em Jonas quando ele fala assim, ainda que eu vá para leste, ainda que eu vá para oeste, o Senhor vai estar comigo. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo a asa da alvorada ou me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, a sua destra me susterá. Ou seja, não tem como a gente fugir de Deus. Ele está cuidando. Ele está se fazendo presente. Ele está se revelando em cada história, em cada detalhe. Seguindo, do versículo 4 ao versículo 16, a gente vê o grande inimigo de Jonas e o grande inimigo da embarcação. Ao tentar fugir, Deus, de modo bem sutil, manda uma tempestade para afundar o barco. E Jonas está no meio dessa tempestade. É a tempestade que impede a fuga. Na narrativa do 4 a 6, a gente vê algo único e algo totalmente coerente sendo conduzido pelo próprio Deus, e o autor faz questão de falar assim, Deus envia a tempestade. Seria mais ou menos Deus fazendo assim, você está fugindo, Jonas? O meu sopro vai contigo para te fazer retroceder. O meu sopro vai contigo para fazer você se arrepender e voltar atrás, e mudar de conduta, e mudar. Ela funciona como um catalisador para o resto da ação que está acontecendo. E o que a gente pode perceber é o seguinte, a tempestade começa e os marinheiros correm para evitar o naufrágio. Começa a jogar as coisas fora, começa a tentar equilibrar. Isso está no versículo 4 e 5. Eles tentam, de todos os modos, na força humana, manter o barco em pé, manter o navio sem naufragar. Só que depois a tempestade continua e Jonas é descoberto como culpado. Isso vai do versículo 5 até o versículo 10. Mas é interessante que quando eles descobrem que Jonas é o culpado, uma indagação surge. Ele é o culpado porque nós fizemos alguma coisa com ele? Ou ele é o culpado porque ele fez alguma coisa e está escondendo isso que ele fez? Aí vem os versículos de 11 a 15. A tempestade piora e Jonas, então, é lançado ao mar. Porque ele fala, não, o culpado sou eu. Quem está fugindo do Deus que fez os céus, a terra e o mar, sou eu. Me lancem ao mar e as coisas vão se aquietar. E aí a gente chega no quarto ponto, que é a tempestade acaba. E os marinheiros pagãos que não conheciam a Deus têm uma postura muito mais nobre que o profeta.
Enquanto o profeta está fugindo, os marinheiros passam a adorar. Quando eles percebem quem é o Deus de Jonas, eles se curvam ao Deus de Jonas. Eles se prostram ao Deus de Jonas. E eles passam a adorar o Deus de Jonas. É interessante porque 3 eventos estão interligados aqui. Primeiro, Yahvé manda o vento. O próprio Deus sopra. O próprio Espírito conduz Jonas. Só que não de modo sutil, mas por meio de uma tempestade. Trazendo isso um pouquinho para nós. Quantas vezes que Deus não usa uma tempestade para trabalhar o nosso caráter? Quantas vezes que Deus não usa uma situação adversa para falar o nosso coração? Tem um apologeta do século XX, já falecido, chamado C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, entre outros. Ele tem uma máxima que eu acho fantástica, que é assim: Deus, ele sussurra na nossa alegria. Ele fala no nosso cotidiano, mas ele grita na nossa aflição. E aí a conclusão dele é: o sofrimento é o megafone de Deus. Às vezes, a gente não está ouvindo quando tudo vai bem. Às vezes, a gente não está ouvindo quando a situação é corriqueira. Mas nada como um sofrimento, uma tempestade, para aguçar os nossos ouvidos, para melhorar o nosso foco, para converter as nossas ações. Yahvé lança o vento. Yahvé provoca a tempestade. E é o Yahvé que coloca o navio a ponto de afundar. E diante desses 3 eventos, o pecado e a rebelião de Jonas vêm à tona. E ele precisa mudar. Essa tempestade é claramente uma interferência divina que faz o profeta, então, mudar de foco, mudar de caminho, mudar de percepção. Mas se a gente parasse por aqui, a mensagem que ficaria para nós, e a gente sairia com essa mensagem é: não sejam como Jonas. Jonas errou. Não façam de igual modo. Não fujam da presença de Deus. Mas o que eu queria propor para vocês nessa noite é uma mensagem mais profunda. Uma solução para lidar não apenas com as nossas atitudes de fuga, mas com o nosso coração fugitivo e rebelde. Para isso, eu quero fazer um paralelo de Jonas com Jesus. E iniciando esse paralelo, a gente percebe que ambos são chamados e comissionados por Deus. Jonas recebe uma mensagem: vá e pregue a cidade de Nínive. Cristo recebe um chamado: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Ali começa o ministério de Jesus. Ambos são comissionados por Deus. Jonas para Nínive, Cristo para o mundo. Segundo paralelo, ambos vivem um momento específico. Eles estão dormindo num barco em meio a uma tempestade. Jonas passa por isso na história que a gente deu. Jesus passa por isso junto com os discípulos. Terceiro paralelo, uma tempestade furiosa coloca em risco a segurança do barco e daqueles que estão dentro dele. Quarto, pessoas amedrontadas os rodeiam enquanto eles descansam. Mas aqui tem uma grande diferença. Jesus está dormindo porque ele tem o total controle da situação. Jonas está dormindo, segundo os teólogos, porque ele está vivendo uma profunda depressão. Ele apaga porque ele sabe que ele está fugindo da presença de Deus, e isso mexe com as suas entranhas, isso mexe com a totalidade do seu ser. Ele dorme por desespero. Aqueles que já enfrentaram uma depressão sabem que às vezes tudo que você quer é ficar deitado numa cama. Jonas está dormindo porque ele não quer ver a vida. Quinto paralelo. Ambos dão a vida para acalmar a tempestade, a ira. Jonas de modo literal, Cristo de modo figurado. Porque quando há trevas às 3 horas da tarde, do meio-dia às 3, ali, a treva significa, a escuridão significa ira de Deus. Tempestade significa ira de Deus.
ambos estão enfrentando a ira de Deus. Eles estão, em Jonas, oferecendo sacrifício para acalmar a ira. E Cristo está oferecendo a própria vida para acalmar a ira de Deus contra a humanidade. É por isso que ele está preso naquela cruz, para que a ira de Deus não viesse sobre mim e sobre você. Por isso que Levítico diz, maldito é aquele que é colocado no madeiro. Cristo se faz maldição por mim e por você, para que nós possamos ser abençoados naquilo que ele fez na cruz. E sexto, ambos ficam 3 dias no abismo. Jonas no ventre do peixe, Cristo no ventre da terra. Agora, existe uma diferença entre ambos. Jonas busca fugir para que o povo inimigo não encontre redenção. Cristo obedece e se doa para que os inimigos encontrem redenção. Jonas é tomado pelo ódio e pelo desejo de vingança. Jesus é tomado pelo amor e pelo desejo de vida. Jonas lida com as consequências dos seus atos. Jesus lida com as consequências dos atos de toda a humanidade. Quando lemos a Bíblia à luz de Cristo, a mensagem deixa de ser uma mensagem de moral, não seja como Jonas, e passa a ser uma mensagem de redenção. Cristo é o nosso resgatador, que foi lançado ao mar em nosso lugar. Vocês conseguem perceber a profundidade de ler a Bíblia pela lente do Evangelho? Se a gente lê o Antigo Testamento sem a lente do Evangelho, a gente vai tirar várias lições morais. Quando a gente lê o Antigo Testamento à lente daquilo que os profetas estão anunciando, o Messias virá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo há de surgir. Aquele prometido por Deus a Adão e Eva, que pisaria a cabeça da serpente, enquanto essa lhe morde o calcanhar, somente quando ele é revelado, que a plenitude da vontade de Deus é revelada. É por isso que Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é isso que o versículo diz? Só que o versículo seguinte nos mostra algo magnífico. Mas Deus nolo revelou em Cristo Jesus. Ou seja, Jonas não tinha visão completa, Daniel não tinha visão completa, Davi não tinha a visão completa, João Batista não tinha a visão completa. Por isso que o menor no reino é maior que João Batista. Porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, Deus revelou por meio do seu Espírito para nós. O povo que conheceu o Messias, o povo que conheceu o Cordeiro, o povo que viu a sua glória. Diante disso, nós podemos trazer algumas afirmações. Primeira, nós, eu e você, nós somos uma mistura de Nínive com Jonas. Somos um povo rebelde que deseja para si misericórdia e bondade, mas que deseja para os outros a ira divina. Segundo, Jesus conseguiu ver além das nossas iniquidades. Ele nos amou profundamente. Seu amor fez com que ele desse vida para mim, desse vida para você. Oferecesse perdão, arrependimento para mim, oferecesse isso para você. A sua atitude visa despertar em nós um coração de adorador, um coração de pessoas que estão dispostas a servir e amar como ele serviu e como ele amou. Diante disso, fica para a gente a seguinte indagação. Qual vai ser a nossa postura diante do chamado de Deus? A postura de Jonas? Opa, Deus está me chamando, vou fugir? Ou a postura de Cristo? Deus está me chamando. Ainda que o meu coração fale, afasta de mim esse cálice. As minhas palavras vão ser, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Essa é a nossa oração quando a gente faz ela no Pai Nosso. Que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita perfeitamente no céu. A conclusão da nossa história é: qual será
o seu posicionamento? Qual será o meu posicionamento? Existe um mundo aí fora que está precisando. Como o próprio texto de Jonas vai terminar falando assim: esse povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Tem um mundo aí fora onde as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Estão envoltas de uma série de vícios, uma série de pecados, uma série de promiscuidades, uma série de idolatrias do próprio coração. E Deus está me chamando e te chamando para ser luz para esse povo, para ter uma vida que dialogue com esse povo e os convide a experimentar aquele que viveu, aquele que se doou, aquele que morreu, aquele que ressuscitou para nos perdoar e para nos dar uma nova vida nele. Essa é a mensagem do primeiro capítulo de Jonas para mim e para você. Você ouviu uma das séries de mensagens da Igreja do Porto. A sua audiência é muito importante para nós. Muito obrigada! Nos siga nas redes sociais e compartilhe com seus amigos a Igreja do Porto. Até a próxima!